O tema de hoje é sobre métricas. Vamos falar sobre indicadores de performance, as famosas KPIs, e como é que a gente pode usar KPIs diferentes para objetivos diferentes em cada cliente. Então, tem cliente que tem foco em audiência, que quer medir page view, quer medir visitas ao site. Tem cliente que tem foco em conversão. Ele está preocupado em retorno de investimento, quanto ele vai vender a mais investindo em social media, em link patrocinado, em SEO ou em qualquer outra estratégia de marketing digital. E tem o cliente que está preocupado com posições do Google. Ele quer saber se ele está em cima do concorrente, independente de quanta audiência ele está gerando. Então, temos hoje a presença do Alberto André, da 5 Select, Rafael Damasceno, também da 5 Select, e Vinícius Medeiros, do Web Estratégica. Rafa, o que você tem a dizer para a gente sobre métricas? Eu costumo dizer que métricas hoje, no mundo de hoje, quando a gente tem várias ferramentas de mensuração disponíveis aí na internet, a custos muito baixos e ferramentas bem maduras, bem flexíveis, o problema hoje não é se eu consigo mensurar alguma coisa, mas se vale a pena eu mensurar aquela coisa e dar atenção a ela, né? Porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje é a gente mergulhar num mundo muito grande de métricas, de números, e com tanta coisa a gente não consegue tirar nenhum insight, nenhuma informação útil daquilo tudo, a gente fica meio travado. E é exatamente por isso que eu acho que os KPIs hoje são tão importantes, que eles fazem a gente ter foco e dar atenção ao que realmente interessa naquele mar de informações que a gente tem acesso. E para definir os KPIs que são realmente interessantes da gente acompanhar e dedicar energia a isso, eu costumo fazer a pergunta, né, no lugar da empresa, fazer a pergunta seguinte: por que eu existo? Qual que é a minha principal função? Né? O que é o meu core business? E com base nessa resposta eu tento identificar, poxa, então qual é a métrica que responde se eu estou fazendo bem a minha principal função, se eu estou cumprindo a base do meu core business. E essa métrica que responde essa pergunta é o meu principal KPI. Mas é importante também a gente não ficar cego a todas as outras possibilidades que a gente tem, né? É o que a gente diz, que a gente tem a macro conversão, que é aquela métrica, aquele KPI principal que responde ao meu core business, mas a gente também tem que dar muita atenção às micro conversões, né? Para diferenciar, a gente pode pegar, por exemplo, um e-commerce, que a macro conversão óbvia vai ser número de vendas, né? Ou faturamento total, esse tipo de coisa são as métricas ligadas ao que eu estou realmente vendendo. Isso aí é a macro conversão de e-commerce. Mas não deixa de ser fundamental no e-commerce eu estar acompanhando o nível de engajamento do usuário com a minha marca, seja através de likes, comentários de produtos, manifestações positivas ou negativas em redes sociais, contatos com o meu atendimento online. Todo esse tipo de coisa são métricas que são muito importantes para eu entender se o meu marketing está funcionando e identificar onde que eu posso melhorar, onde que eu posso piorar. Então, é importante a gente filtrar, ter uma macro conversão para a gente dar maior atenção, mas também não deixar de abrir o olho para todas as outras coisas que acontecem no nosso site através das microconversões. Até é interessante pelo puxar e sempre conversar com o cliente a respeito das KPIs, informar para ele por que é importante definir os objetivos, para você saber o que você vai medir. Você tem que saber aonde que você vai mexer. Por exemplo, se você tem uma KPI que é solicitar orçamento, você vai focar na página de orçamento, você vai saber quantas pessoas estão visitando aquela página, por que ela não está convertendo, você vai poder fazer testes AB de um botão no lugar X, um botão no lugar Y, 2 botões. Às vezes você tem uma página muito grande de rolagem, você coloca ela no começo e coloca no final também um botão para a pessoa converter. Então, com você educando o cliente, falando para ele, é importante você definir o que você quer de conversão para a gente saber o que a gente vai levar para você. Como que a gente vai levar isso para você. Bom, seguindo essa linha, eu percebi uma coisa que a gente considera muito importante lá na 5 Select, que é conhecer o meu cliente. Eu acho que a coisa mais importante para qualquer negócio, principalmente no nosso marketing digital, que a percepção de valor do cliente, às vezes é muito difícil, às vezes é complicado, às vezes é mostrar exatamente aquilo que está se fazendo, porque é algo muito subjetivo. Eu estou fazendo crescer o tráfego dele, muitas vezes dessa forma natural com que vai acontecendo. É difícil para o cliente enxergar o valor e acreditar e investir mais. Se ele não sabe exatamente o que está acontecendo, as etapas
que a gente está produzindo para que aquela audiência dele cresça, e também as conversões, no caso, né, seja ela qual for, seja a audiência, seja page views ou tráfego, vamos dizer assim, eu preciso conhecer o meu cliente. Muitas das vezes passa despercebido da nossa parte por ser tão técnico. Uma métrica que para o cliente é importante, mas não é o core business dele. Eu acho que isso também está ligado a conhecer os sentimentos, algo mais profundo, porque os fatos e dados que os clientes nos passam é tranquilo de descobrir. Ele vai falando, ele vai demonstrando. Agora, na hora que você consegue chegar nos interesses, nos sentimentos, nos valores desse cara, você consegue entregar para ele um produto melhor, uma métrica melhor, um relatório que seja melhor, e consegue provar mais o resultado desse trabalho. E vai fazer com que o cliente fidelize mais, porque você consegue atrair a atenção dele para aquele tipo de trabalho e a valorização do seu tipo de trabalho, que hoje no nosso mercado atual é algo difícil. Essa valorização do nosso mercado, pela depreciação que teve de tantas falas equivocadas que já tiveram de profissionais no nosso mercado. Dois casos que aconteceram com a gente recentemente abriram a cabeça para clientes que já têm tráfego, que já têm audiência, mas que estão preocupados com outras métricas. Teve um cliente que chegou com um caso bem interessante para a gente, ele falou: já tenho audiência suficiente. O meu objetivo não é mais crescer em audiência e nem reter cliente, eu não preciso aumentar o número de page views, eu quero melhorar a minha conversão. O que eu posso fazer no meu site para que com a audiência que eu já tenho eu consiga construir mais? Consiga ter mais pedidos de proposta, mais vendas. Então, como é que eu passo a minha informação, como é que eu educo o meu cliente para comprar o meu produto? E é um produto que é feito sob encomenda e ele leva um tempo entre ser brifado, produzido e entregue para o cliente, entre 25 e 60 dias, dependendo da complexidade. Então a gente sentiu que era muito importante essa fase de educação do cliente antes de pedir o orçamento. Então cada produto tem o seu tempo de produção, tem a quantidade mínima, tem um preço estimado, tem cases de produtos e de entregas que esse cliente já desenvolveu em um prazo mais curto, e com isso a gente conseguiu começar a qualificar um pouco mais os leads que ele recebia. Então, através de um processo de conteúdo e de contar mais o que a empresa fazia, com a mesma audiência que ele já tinha, ele conseguiu vender gradualmente um pouco mais a cada mês. E ele mede também tudo o que acontece depois do processo de venda. Então, a quantidade de devoluções que ele tem, a quantidade de estoque, o tempo de giro, recompra desses clientes, que são métricas de negócio dele, que estão dentro do CRM, que estão dentro do processo de gestão e que a gente não tem acesso como o Web Analytics. Então, a partir disso, a gente consegue inferir quais são os tipos de cliente mais interessantes para ele e quais são as vendas mais relevantes a partir da audiência que ele já tinha. Então, trazendo um olhar diferente da métrica e do objetivo de negócio que o cliente tinha, a gente consegue implantar KPIs de formas diferentes. Então, a maioria dos clientes está preocupado em aumentar a audiência ou em aumentar o número de page views porque ele exibe mídia ou porque ele exibe banner. No e-commerce ele está preocupado em converter mais, mas de acordo com cada tipo de negócio a gente pode ter KPIs que variam bastante. E aí puxa também novos insights, dependendo da KPI você tem insights diferentes para cada nicho. Entra muito no que o Roberto falou, de ter o conhecimento sobre o cliente, você saber além do que o Google Analytics te mostra, além do que qualquer ferramenta web vai te mostrar, você vai dentro da conversão do que o cliente está tendo direto com o cliente final. Então ficam aí algumas experiências e algumas dicas de como integrar as métricas de acesso ao site, de visitação e de uso do site, com as métricas de negócio do cliente. Quanto mais o cliente colabora com a agência, quanto mais a agência conhece o negócio do cliente, melhores resultados a gente consegue tirar. Falando em métricas, assine o nosso canal, clique aqui embaixo em inscreva-se e acompanhe os nossos vídeos. É isso aí.